Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero esti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Olá, amado, amada de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Nós estamos na oitava da Páscoa. Nós vivenciamos neste último final de semana o tríduo pascal. Desde a quinta-feira até o sábado santo, nós vivemos um momento intenso, a igreja viveu, e espero que você também tenha vivido, participado, celebrado este momento em que a igreja celebrou paixão, morte e ressurreição de Jesus. E esse é um tempo tão bonito, tão belíssimo para a igreja, que não se encerra apenas num tríduo ou em um dia apenas. Mas a igreja celebra 8 dias esta grande festa, essa grande solenidade, este grande anúncio da ressurreição. E como é bom celebrarmos Cristo que ressuscitou dos mortos. Hoje, nesta segunda-feira, nós vamos acompanhar uma liturgia que nos convida a mergulharmos neste mistério, nesta oitava. Uma ressurreição que se prolonga até nos dias de hoje. Como que nós vivemos? Nós vamos ver no Salmo 117, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. É bom você exultar de alegria no Senhor. A palavra de Deus, nesta segunda-feira, nos coloca diante de um coração da fé cristã. Olha que intensa essa palavra. Na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 14, 22 a 32, vemos Pedro cheio do Espírito Santo. E nos convida também a sermos pessoas cheias do Espírito Santo, que exulta de alegria. Por isso, Pedro, cheio do Espírito Santo, passa para nós que é preciso levar adiante, mesmo diante da dor, diante do sofrimento, Cristo que ressuscitou. Diante disso, é impressionante perceber a transformação que Pedro passa. Pedro, que noites atrás negou Jesus 3 vezes, agora professa uma fé crente que ele ressuscitou. Aquele que antes era covarde, com medo, agora se transforma em outra pessoa exultante de alegria e cheia do Espírito Santo. Deus ressuscitou Jesus entre os mortos e precisamos ser testemunhas disso. Eu preciso ser, você precisa ser testemunha com a nossa vida. Pedro anuncia 3 verdades fundamentais. Primeiro, Jesus realmente morreu. Vós o matastes pregando numa cruz. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 23. Segundo, tudo isso estava dentro do plano de Deus. Deus já tinha um plano na vida de Cristo. E Deus tem um plano na nossa vida. E segundo o desígnio da previsão de Deus, em Atos 2, 23, porque o mais importante é que Deus ressuscitou Jesus. Mas precisamos entender,
que é libertando das angústias da morte, libertando das nossas angústias, Deus que está presente nas nossas situações. E Jesus, ele é bem claro, não tiram a minha vida, eu a dou, eu a entrego, como nós vamos ver naquela grande noite da Semana Santa, aquele dia especial da ressurreição de Jesus. Quem foi testemunha? À noite, como nós vamos ver no cântico do Exulte, que a noite foi testemunha de algo grandioso. E nós precisamos também estar naquele jardim, esperando o Cristo que passa, o Cristo que vem. E aqui está o centro da nossa fé, como já dizia Santo Agostinho, a ressurreição do Senhor é nossa esperança. Ou seja, não é apenas um acontecimento de Jesus, mas é algo a respeito de nós. Se Cristo ressuscitou, então a morte não tem a última palavra. Se Cristo ressuscitou, é porque nós também haveremos de ressuscitar. Pedro ainda cita o Salmo 115, mostrando que a ressurreição já estava prevista nas Escrituras. Isso nos ensina que Deus conduz a nossa história, Deus conduz a nossa vida. E como isso é belíssimo! Nada acontece por acaso, afirma Santo Irineu de Leão. Deus recaptura em Cristo toda a história da salvação. É Santo Irineu, um dos grandes padres da igreja, que viveu no século II. Ou seja, em Jesus, a nossa vida encontra sentido. A minha vida, a tua vida. A dor, a cruz, vai fazer sentido, porque passando por isso, pela dor e pela cruz, nós vamos encontrar a vitória. Como é bonito isso. E trazendo isso para a nossa realidade, quantas vezes nós entendemos os acontecimentos de nossa vida? Muitas vezes ficamos preocupados, sem entender. Quantas cruzes carregamos sem compreender? A ressurreição de Deus, um Deus que se encarna, nos ensina justamente isso. Mesmo quando não vemos, a cruz não é o fim, a ressurreição é. Qual é o caminho que nós temos trilhado? Qual o caminho que você tem trilhado? Eu não sei qual é a dor que você vem carregando, eu não sei qual é a cruz que você tem carregado, o peso dela, mas tenha certeza que com Cristo você é vencedor. É na ressurreição que nós somos vencedores, é na ressurreição que nós cremos, e é isso que nos motiva, é isso que nos leva adiante. Amados, e no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15, vemos duas reações diante do mesmo fato. O túmulo vazio, de um lado. As mulheres que saem do sepulcro com medo, mas com grande alegria. Esse misto sentimento é humano. Fé e medo caminham muitas vezes conosco, mas precisam nos impulsionar. Nós não podemos ficar presos nisso. E é justamente esse o sentido que acontece com Jesus. Alegrai-vos. Quando as mulheres encontram o túmulo vazio, quem procurais aqui? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E essa é o sentido da nossa fé. Aquele túmulo vazio mostra que ele não está lá. Porque se tivesse encontrado o corpo de Jesus, cairia por terra a nossa fé. Mas o túmulo vazio dá sentido, dá esperança. E uma esperança que nos move, uma esperança que tira do nosso comodismo e vamos anunciar. Então, vem o envio, ide anunciar aos meus irmãos. Quem encontra o ressuscitado não pode ficar parado. Tem que se movimentar, tem que sair desse comodismo. A fé é missionária. Como ensina São Gregório Magno, o amor não pode permanecer ocioso. Quem ama, anuncia. Quem encontrou Jesus, testemunha. Para não dizer, este grande santo da igreja, São Gregório. Isso também acontece nos dias de hoje.
Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes a verdade é relativa, manipulada ou até mesmo negada. Quantas vezes passamos por essa situação? Passamos por isso. Não é apenas no mundo, isso pode acontecer dentro de nós, dentro da igreja, dentro da nossa casa. É uma realidade existente, amados. Quantas vezes sabemos o que é certo, mas preferimos ignorar? Quantas vezes escondemos a nossa fé por medo, por vergonha, por comodismo? Quantas vezes é mais fácil negar do que testemunhar? Cristo nos pede e nos motiva e nos ensina a testemunhar a nossa fé. Papa Francisco, na sua saudosa memória, nos convidava sempre, nas situações difíceis, nas situações que nós não compreendíamos, ele dizia: visitem o Atos dos Apóstolos. Nós não vamos ter todas as respostas, mas visitem as Escrituras, visitem o que os apóstolos fizeram. E é isso que o Papa Francisco nos alerta. Não podemos ser cristãos com cara de quem vive uma quaresma sem Páscoa. 40 dias recolhidos, 40 dias nesse deserto interior, preparando este coração para esta grande alegria, este grande anúncio. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco nos convida a mergulhar neste mistério de amor, neste mistério de salvação. É preciso ter um coração aberto, um coração disponível. Ou seja, não podemos viver uma fé triste, sem alegria, sem testemunho. A ressurreição precisa ser a nossa vida, precisa ser a tua alegria, a tua vida dentro da tua casa, do teu trabalho, aonde quer que você esteja. É um convite que a Evangelii Gaudium nos faz. Também, em saudosa memória, o Papa Bento XVI nos ensina que a ressurreição é uma explosão de luz, um evento que inaugura uma dimensão da vida. Olha que belíssimo! Isso significa que a ressurreição não é apenas um retorno à vida, mas uma transformação radical. Jesus inaugura um novo mundo, o qual eu e você é convidado a viver, a experimentar. Você tem experimentado, você tem feito. Nós não podemos ser apenas cristãos de Semana Santa. Nós precisamos ser cristãos que vivem a fé, doando a vida, estendendo a mão, sendo o rosto misericordioso de Deus. Um Deus misericordioso que se encarna, que desce, que passa pela cruz, mas que nos convida a fazer o mesmo. Como nós percebemos na Quinta-feira Santa, um Deus que desce a nossa realidade, que desce até onde nós estamos, lava os nossos pés e nos ensina a fazer o mesmo. No teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida profissional, é preciso descer, é preciso lavar os pés. Quantos profissionais da saúde que lavam feridas no teu casamento, na tua vida familiar? Quantas feridas precisam ser lavadas? Mas é preciso descer, é preciso se abaixar. É o que Jesus nos convida. Hoje, não é amanhã, é hoje. E hoje significa viver como ressuscitados. Significa não deixar que o pecado tenha a última palavra. Significa não se acomodar na tristeza, no desânimo, na desesperança. Quantas vezes estamos passando por situações que desanimamos, que achamos que não tem solução, não tem saída, é o fim, não tem mais jeito. Nós não podemos viver sem esperança. A ressurreição é essa esperança que nós temos.
Os apóstolos, quando viram Cristo na cruz, quando ele morre, quando ele é sepultado, qual é a atitude deles? É retornar. Acabou. Aquele que estava à nossa frente, nos ajudava a seguir em frente, não está mais entre nós. Aí eles retornam. Até que a esperança reacende nos seus corações. E eles novamente criam ânimo, criam força. Talvez hoje você esteja vivendo uma dor profunda, uma dificuldade familiar, uma crise existencial, uma crise familiar, uma crise conjugal, um pecado que não parece ter saída. A ressurreição nos diz para você, diz para mim, diz para cada um de nós, há esperança, há tempo. A esperança não morreu. Deus pode recomeçar tudo. Amados, é preciso voltar o primeiro amor, aquela primeira experiência. E muitas vezes o tempo vai nos afastando, o tempo vai nos distanciando. Não perca essa esperança de que tudo pode melhorar. Está difícil? Pode estar difícil. Eu sei que está difícil. Não é fácil. Ele não nos prometeu um mar de rosas. Tome a sua cruz e me siga. Mas ele nos prometeu que ao passar pela cruz, a ressurreição, a vitória é certa. Em Cristo, a vitória é certa, amados. Creia nisso. Confie, acredita. Como vai nos afirmar Santo Atanásio? O Filho de Deus se fez homem para que o homem participasse da vida divina. Olha que bonito isso. O céu que se faz presente entre nós. O Filho de Deus que se fez homem para que nós, como homens e mulheres, participemos desta vida de Deus. E cada celebração que nós participamos, nós dizemos isso. Quando nós dizemos, o Senhor esteja convosco, e vocês respondem, Ele está no meio de nós. É o Emmanuel, é o Deus conosco que ressuscitou. Esta oitava da Páscoa, esta grande alegria, alegria que precisa mover o nosso coração, mover o nosso eu. Amados, a ressurreição abre portas para uma vida nova. Vamos deixar essa vida velha, vida de pecado, vida que nos afasta. Ressurreição é vida nova. Não estamos destinados à morte, mas uma vida em Deus. E como isso é bonito. Por isso, hoje, essa liturgia belíssima nos convida a testemunharmos com alegria momentos de verdade, momentos de certezas, mas a certeza maior é que Cristo ressuscitou e vai nos ressuscitar. Amados, deixa Deus ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar os teus projetos. Quais são os sonhos, os projetos que você já desanimou? Não vai ter mais jeito, não tem mais condições. Deixa Deus sonhar em você. E sonhe em você os sonhos de Deus. E tenha certeza que esta ressurreição vai acontecer. Que nós hoje, como Jesus continua dizendo, não tenhais medo. E continua enviando, inde anunciar. E São Francisco de Assis dizia, nós precisamos testemunhar o Cristo, se preciso, com palavras. Porque é com a vida, é no testemunho diário, é nas renúncias, é na vivência. Não tenha medo de deixar Deus realizar grandes obras em você e através de você. Viva, experimente esta oitava de Páscoa. 8 dias que a igreja nos mostra que Deus ressuscitou o seu Filho e continua a ressuscitar em nós os nossos sonhos, a ressuscitar em nós aquilo que muitas vezes estamos deixando morrer. Que nós possamos sair desta catequese de hoje com uma decisão firme: viver a alegria
da Páscoa, no nosso dia a dia, na nossa família, na tua comunidade, na tua paróquia. Viva, experimente no trabalho, nas pequenas atitudes. Ressurreição é alegria, é vida nova. Quantas vezes estamos tristes, abatidos, porque nós perdemos esta alegria de Deus na nossa vida. Que a nossa vida seja um testemunho do Cristo e assim nós possamos proclamar com alegria: Cristo ressuscitou. Alegrai-vos, exultai. Amados, este é o dia que o Senhor fez para nós, fez para você, fez para a tua casa, para a tua família. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a tua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Que Deus te acompanhe. Aleluia, aleluia.